Olá, estamos aqui iniciando o nosso terceiro dia no nosso podcast. A gente está com a presença aqui do professor Arthur. Muito obrigado pela sua presença, pela sua visita aqui no nosso stand. Eu que agradeço o convite, é um prazer conversar com vocês. Maravilha. Professor Arthur, eu gostaria muito que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência, né? Essa experiência internacional, trouxesse um pouquinho da sua experiência aqui para os nossos ouvintes. Bem, eu sou brasileiro, eu sou de Recife, eu sou formado em Física aqui no Brasil e parti para a Inglaterra para fazer meu doutorado há muitos anos atrás. E já há quantos anos? Há 8 anos que eu trabalho com formação de professores em Londres. Eu hoje sou professor do King's College London, eu era antes professor do Canterbury University, mas sempre trabalhando com formação de professores em Londres. Maravilha. A gente vem percebendo, né, uma transformação nas escolas, nos alunos, nos professores, né? Uma transformação que exige um conhecimento tecnológico, mas que também exige um conhecimento socioemocional. A gente vem percebendo essas mudanças, né, no dia a dia dentro das escolas. Como que essa formação de professores pode ajudar nesse desenvolvimento? Um dos enormes desafios que a gente tenta trabalhar com os nossos estudantes lá no King's é de realmente ter pedagogias que consigam desenvolver as habilidades socioemocionais dos nossos estudantes. Eu tenho um trabalho, inclusive, com um colega, Brian Matthews, algumas publicações juntas que a gente fez em relação a isso. E trabalhos que a gente tem em sala de aula, trabalhos em grupo de sala de aula, onde os alunos aprendem, por exemplo, a escutar uns aos outros, a tomar nota e levar em consideração o ponto de vista do outro. Questões também de gênero, por exemplo, de como é que meninos e meninas escutam uns aos outros, bullying que pode acontecer entre eles também. E atividades de grupo são muito importantes, se ela for bem estruturada e for bem planejada, são muito importantes para que você chame a atenção das crianças dessa importância de colaborar, de contribuir, de escutar, de respeitar o outro e de construir algo junto. Então a gente tem trabalhado nesse sentido e há sim materiais interessantes. Eu acredito que o Super Cérebro tem materiais nesse sentido, né? Sim. E eu queria até parabenizar vocês por isso. Muito obrigado. A gente tem trabalhado muito com essa questão de mão na massa mesmo, né? Do aluno aprender fazendo, né? De desenvolver soft skills na prática, né? Com os jogos de tabuleiro, né? Com o Soroban. E isso que você abordou aqui faz muito parte da nossa prática, né? Daquilo que a gente vem desenvolvendo junto das escolas. Mas o aluno está passando por esse momento, né? E você mesmo citou aqui a questão do bullying, né? A questão de não saber mais conviver com eles. E o papel, talvez, do professor nesse processo também é de um aprendizado constante, né? De nunca parar mais de aprender, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa sua experiência nesse desenvolvimento. Eu acredito que talvez um dos pontos mais fortes de formação de professores que nós temos lá na Inglaterra é o foco da transposição didática. Assim, quando a gente trabalha com os nossos trainees, os nossos licenciandos, não seria licenciando a palavra certa, mas o equivalente a licenciando lá, é de ajudá-los a fazer uma reflexão crítica da prática de sala de aula deles. E isso é feito com um trabalho de monitoramento, de mentoria constante no primeiro ano, mas que se estende por mais 2 anos em sala de aula, onde mentores e tutores e outros colegas ajudam esse professor em sala de aula a refletir sobre o que é que esse professor ou essa professora tem feito. Então, assim, eu já sou professor há muitos anos e eu tenho uma experiência própria de, às vezes, tentar me utilizar de materiais didáticos novos que chegaram até mim e meus colegas e muitas vezes a gente se interessa pelo material, tenta utilizar como um gadget novo que você encontra, mas se isso não é trabalhado constantemente e a gente não ganha um conhecimento mais profundo, mais crítico da utilização desse material, ele pode cair em desuso rapidamente. Porque a gente não entende toda a potencialidade dele, não é? E etc. Portanto, o que a gente faz
no nosso curso de formação é ajudar esse professor em sala de aula a entender como é que ele ou ela tem colocado em prática o que tinha planejado. Então, o material do Supercérebro, por exemplo, assim como tantos outros que a gente vê aqui na feira, né? Tantos materiais incríveis. É muito importante que se ajude o professor, a professora, a entender a potencialidade desse material para que isso seja mais efetivo em sala de aula. Conquistar esse professor, né? Antes, talvez, do que mesmo conquistar o aluno, né? A gente tem percebido isso também. E eu gostaria aqui que você pudesse dar, como você tem essa visão, né, da Inglaterra, Londres, né, mas tem a visão aqui do Brasil também, né, pudesse traçar um paralelo, talvez, né, da formação dos nossos professores com a formação dos professores lá de fora. Quando eu me formei em licenciatura em Física, há muitos anos atrás, não vou dizer quantos anos de são, eu ganhei minha prática pedagógica em sala de aula, mas foi uma jornada solitária, muito solitária. Assim, eu acho que isso é verdade para a maioria das disciplinas. Acho que a preocupação, talvez, número 1 de todos nós professores, quando eu estava aqui no Brasil, era ter um profundo conhecimento da matéria que eu dava aula. Então, eu precisava saber muito bem física. E acreditava que a prática de sala de aula me daria esse conhecimento pedagógico. E dá, de fato. Se uma pessoa com muito tempo de sala de aula aprende a dar uma aula mais interessante, mais engajante, tudo isso a gente sabe, mas esse trabalho solitário é muito difícil. Eu acho que a grande diferença da forma como eu fui educado como professor aqui, e como eu fui educado como professor na Inglaterra, porque eu também fiz o curso de formação lá, é que o foco na pedagogia lá é muito maior do que aqui. Não que lá não se dá atenção ao subject knowledge, ao conhecimento da matéria. Sim, claro que se dá. Mas isso é 50% e tem os outros 50% que é a pedagogia. Então, a gente fala muito em pedagogia centrada no estudante, por exemplo, não é? A gente ouve falar disso, teoricamente a gente sabe o que isso significa, mas sozinho transformar isso numa realidade de prática de sala de aula é um enorme desafio. E o que a gente tenta fazer lá é ajudar, tem um foco muito grande de ajudar esse professor a colocar em prática essas pedagogias centradas no aluno, por exemplo. Dentre tantas outros princípios educacionais que são utilizados lá. Legal. E eu queria agora que você pudesse nos dar o seu olhar, né, para o futuro da educação, né? De hoje para frente, o que vem, né? Não de novidade, porque a gente sabe que essas coisas mudam rapidamente, né? Mas de tendências, né? De cenários da educação para os próximos anos. Olha, eu tive a honra de ser convidado recentemente pela Porvir para escrever um pequeno artigo para eles, e eu vou falar sobre isso. Ótimo. E que está totalmente conectado ao que eu acabei de dizer. Eu acho que o futuro da educação, no Brasil, em qualquer lugar, é desenvolver muito mais as habilidades pedagógicas do professor e da professora. É de fazer com que ele ou ela consiga utilizar-se de materiais, muitas vezes materiais simples didáticos, mas que são super efetivos, como mini whiteboards, por exemplo, aqueles mini quadros brancos que são utilizados para avaliação para aprendizagem, que a gente usa muito lá na Inglaterra, é uma coisa super barata. Talvez o material didático que mais transformou a minha prática como professor foram os mini whiteboards, e aquilo custa muito pouco, é muito fácil de implementar, mas você precisa ler a respeito de como utilizá-lo e receber feedback de colegas, de outras pessoas, para a gente aprimorar a utilização desse material. Então, o foco na pedagogia, para mim, e claro, isso vem como é que a gente se utiliza de materiais online, como é que a gente se utiliza de tabuleiros da melhor forma possível, e abrir a cabeça nesse sentido. Eu acho que os próximos anos vão estar muito dependentes disso. A gente tem que fugir um pouco da centralidade do conteúdo apenas. Maravilha. Professor Arthur, muito obrigado pela entrevista, por esse bate-papo, né? Foi muito enriquecedor mesmo. Né? Agradeço aqui pela entrevista. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigado.